Hello, everyone! Estamos de volta para o nosso canal de podcast. Hoje aqui com uma aula super especial, abrindo a série de aulas com os professores do time SDBI. Então, como prometido para vocês, agora vocês vão começar a conhecer um pouquinho mais de todos os teachers que nós temos no Instituto. E esse teacher que eu escolhi para estar aqui com a gente hoje, para dar essa aula mega interessante, é um dos professores que mais tem alunos no Instituto. Todo mundo é apaixonado por ele. Eu sou super suspeita, né? Porque ele nasceu no Instituto. Então, ele foi treinado, ele foi formado pelo Instituto. E é muito gostoso você ver o desenvolvimento, o progresso de uma pessoa que está próxima a você, que você confia, que é dedicado. Então, estão todas as honras aqui para o meu convidado super mega especial, Thiago Tedeschi. Hello, Ti, welcome! Olá! Pessoal, esse é o Thiago, né? Que tá todo mundo super acostumado aí. Então, eu quero ver se todos os alunos do Thiago vão acompanhar esse podcast de hoje na aula que ele vai dar. Não sei se a maioria já teve essa aula também, mas trouxemos aqui um grande bop, né, Ti? Essa aula foi super, né? High top. Possivelmente a maioria, se não teve, vai ter. Fácil. E acho legal trazer esse pouquinho desse conhecimento que ele tem, a maneira como ele leciona as aulas, o conteúdo que a gente traz, porque a nossa ideia é sempre essa, né? Ser um conteúdo diferenciado, personalizado, de acordo com o ritmo, com a necessidade do aluno. E o Thiago é um dos que faz isso da melhor maneira possível de todos os professores que eu já conheci até hoje. Mas vou ler uma biografia dele aqui para vocês, para quem não o conhece ainda, né? O Thiago Tedeschi, que ele só tem 30 aninhos, um bebê, nascido em São Caetano do Sul, formado em jornalismo pela PUC Campinas, assim como eu. E ele começou a dar aula no Instituto em 2019. Então, como eu disse, nós o formamos, né? Ele nunca tinha dado aula de inglês antes. Então, ele conhece a metodologia do Instituto do zero e consegue passar tudo aquilo que nós prezamos como nossa missão, valores para os nossos alunos, desde a primeira aula até o último dia do curso. Além dele estudar a língua desde os 7 anos de idade, ele já morou 3 meses em Vancouver, no Canadá, mas também teve a oportunidade de conhecer outros países da língua inglesa, como Estados Unidos, Inglaterra, Irlanda e Escócia. Ti, me fala um pouquinho então, acho que tem muita gente que não sabe, né? De onde veio a sua paixão pelo inglês? Acredito eu que vem muito da questão musical. Sou apaixonado desde que eu me conheço por gente. Tive bastante influência do meu pai, bastante influência. Vou falar bastante do meu pai mesmo, porque meu pai teve bastante influência, sempre colocando músicas de classic rock para tocar no carro. Então, todas as bandas que eu mais gosto são de rock, são inglesas, cantam em inglês. Eu brinco até que eu tenho um pouco de dificuldade em ouvir música em português, porque eu sempre tive a paixão por inglês, pela música em inglês. E aí começou a virar uma bola de neve, né? Você vai gostando das músicas, você vai escutando mais, você vai jogando videogames, que para minha geração, eu acho que é um divisor de águas. Você vai acostumando com a língua também, porque os jogos não eram traduzidos. Então tem esse detalhe. Os jogos começaram a ser traduzidos agora. Não tinha dublagem. Então isso era bem legal. Vai virando uma bola de neve. Minha mãe sempre... acho que quem é dos anos 90 sabe. Ou você faz informática, ou você faz inglês. Eu escolhi fazer inglês. E acho que foi virando essa bola de neve, assim, de ter contato com a cultura. Então a paixão foi sempre algo muito natural. Então a paixão pela língua também foi algo natural ali pela minha vivência, que é o que eu sempre passo para os meus alunos. Você precisa também vivenciar um pouquinho o idioma. Isso é muito legal. E quando você decidiu assim, não, agora eu quero ser professor de inglês, eu quero passar todo o conteúdo que eu sei para outras pessoas. Foi um processo assim difícil para você? Ou você sentiu que, nasci para isso, tenho esse dom? Foi um pouco de ambos. Não digo dom, porque eu acho que todo mundo no Instituto me conhece que eu sou um belo inseguro. Mas quando eu saio da faculdade, eu penso, pô, legal, saí da faculdade, mas o jornalismo naquele momento não era algo tão certeiro. Tava um pouco difícil, eu me decepcionei um pouco com a área e eu pensei, tá, eu preciso fazer algo, eu realmente goste, algo que eu realmente aprecio. E para conseguir dar um rumo, o inglês veio de uma conversa com meu pai.
porque quando eu estava em Londres, ele brincou muito comigo. Será que você vai conseguir falar com o pessoal lá? E no final, estava eu numa mesa de bar, conversando com nativos. No final da viagem, ele chega e fala: vai dar aula. Vai dar aula, Que cara. Vai dar legal, eu não aula. sabia dessa história, Vai dar olha aula. só que Na realidade, legal. não era em Londres. Na realidade, eu estava em Liverpool. Porém, eu não lembro muito bem da conversa por efeitos de álcool. Mas Mas de tava na tanto... Inglaterra, isso Na que importa, Inglaterra. entendi. Então ali foi uma coisa assim de meu pai olhar e falar, pô, vai dar aula, cara, você guiou a gente aqui na viagem, você fez tudo certo, a sua irmã também falou bastante, e tal, mas você que foi o cara que guiou. E aí eu lembro que eu fiz a entrevista por isso, eu falei, pô, beleza, eu acho que é algo que eu consigo, porque eu nunca, sempre gostei do inglês. Eu falei, pô, Uhum. eu tenho uma oportunidade de dar aula, fazer diferente do jeito que era, porque eu não gostava das aulas, eu gostava da língua. Falei, não, então, Ah, se o instituto ele tem uma proposta diferente, por que não tentar aplicar essa proposta diferente? Isso que me atraiu. Então foi meio que venho pra cá pra algo que eu gosto. O instituto é diferente do tradicional. Eu acho que aqui tenho algo a acrescentar. Posso ir pra frente. E quase 4 anos quase depois 4 anos, estamos aqui. Estamos aqui com uma agenda extremamente lotada, ainda bem. Ainda bem, mérito seu. E deixa eu te falar, quando a gente estava migrando, né? Principalmente, é claro que foi a pandemia que deu um boom ali do presencial pro online. Para quem não sabe, o Thiago começou com a gente ensinando presencialmente. Então, nós tínhamos um espaço, os alunos iam até nós, a gente conseguia lecionar em company também. Mas aí tivemos a pandemia, tivemos toda a questão do Covid e 99% dos nossos alunos decidiram continuar no online, porque era muito mais prático, muito mais dinâmico, perdia menos tempo, e aí que o Instituto decidiu migrar para uma escola completamente online, digital. E como que foi migrar para você do ensino presencial para o online? Foi tranquilo? Sim, porque apesar de eu ter lá atrás eu escolhi o inglês, eu Uhum. também me dava bem com o computador, né? Então, para mim Ah, foi sim algo muito tranquilo. Quando o instituto muda, eu acho que ali tem uma oportunidade, lógico, você tem todo o cenário catastrófico de pandemia, muitas pessoas, preocupação, você não sabe como que vai ser o dia de amanhã, mas ali era uma oportunidade para você explorar um ambiente muito, muito amplo que é a internet. E aí vai de encontro mais ainda com o que eu queria quando eu fiz a entrevista. O jeito que a internet aparece é muito legal. A internet, no que eu digo, no quesito de dar aula, porque você tem ferramentas ali muito legais. E o mais, eu acho que eu tenho lembrança de um aluno, José Maria, uhum. ele foi o que me incentivou ainda mais a mudar o jeito de dar aula online. Porque eu lembro até hoje que ele veio pra mim, uma professora que estava no instituto, eu acho que ela ia precisar se ausentar por um momento e ele veio pra mim. E eu lembro que ele fazia aula pelo celular. Ele já era um pouco mais velho, ele fazia aula pelo celular. Eu falei, meu, pelo celular vai ser muito difícil de eu passar do jeito que eu passo. E foi desde então que eu comecei a utilizar o Google, por exemplo, para dar as Se aulas, reinventar, né? para se reinventar. Ali foi uma oportunidade e até hoje eu aplico. É muito similar, Uhum. algo muito similar àquilo, aquela foi a ideia inicial, para todos os alunos. E isso é uma das coisas que eu recebo elogio dos alunos. Eles falam: olha, é muito legal, é gostoso de ter a aula aqui, porque Dinâmico, né? eu tenho a dinâmica, eu tenho um vídeo, eu tenho, às vezes. O aluno, eu acho que eu preciso falar o nome dele, o Diego, que é um dos alunos que eu mais. Que a aula é mais divertida pelo seguinte: às vezes você para, você não precisa, fala pra ele, você não precisa acabar o PowerPoint. Às vezes ele pega, emenda numa conversa comigo ali, eu falo, beleza, compartilha minha tela, a gente pesquisa o assunto. A possibilidade da internet é fantástica. Então, a Ampliar migração, os horizontes, a né? migração para mim foi maravilhosa. Ai, que bom. E sabendo de todas essas paixões do Thiago, ó, já sabemos do inglês, sabemos da música e hoje nós trouxemos uma outra paixão do Thiago, que é o café. E pensando nessa paixão, que eu sei o quanto ele adora café, Só um todas as pouquinho. aulas ele tá tomando café, por sinal. A gente decidiu contar um pouquinho para vocês sobre a história de um dos cafés mais famosos do mundo. Então, essa vai ser a aula do Thiago hoje, porque aqui a gente vai aprender um pouquinho sobre. Quero ver se vocês adivinhem, né? Mas todo mundo vai adivinhar rapidamente.
que é do Starbucks. A gente vai ver como que iniciou, né, a trajetória do Starbucks. E vamos ensinar a você pedir o seu café em inglês e todos os tipos de café que nós temos em inglês. Porque já tive várias... Aluno às vezes chega nos Estados Unidos, né, e vai no Starbucks e fala assim, não, Starbucks é igual em todo lugar do mundo. Então, do jeito que eu peço aqui, eu vou conseguir pedir lá. Que nem McDonald's. Sai daqui e fala, não, eu chego lá, faço o number one. Não falo nada de inglês, mas eu sei que vou chegar no McDonald's, vou fazer um number one e vou conseguir o meu lanche. Aí que você está enganado. Você chega no McDonald's e vê que não é só levantar o número 1. Às vezes você não consegue o seu lanche se você não fizer o número 1 para caixa, né? E assim é a mesma coisa no Starbucks. O que eu tenho de aluno que volta de uma experiência internacional e fala pra mim, fui no Starbucks, tá? Eu cheguei lá, queria só um café e não consegui o que eu queria. Veio algo completamente diferente, ou não entendi nada que a moça falou, tive que apontar, né? Tive que olhar na figura e falar esse. Enfim, então hoje a gente vai ajudar vocês aqui para esse tipo de situação, para que isso não aconteça mais. E também vamos dar umas diquinhas de pronúncia, algumas dicas de... contando, né, a história do Starbucks. Então fiquem atentos até o final que vai ser muito legal essa aula. Então, já começando pelo nome, Ti, Starbucks. Não sei se todos vocês sabem, o Thiago vai explicar aqui, mas tem uma outra expressão behind, né, escondida ali atrás do nome Starbucks. Qual é, Ti? Bem, Starbucks também tem a questão... bem, quando a gente chega pra comprar algum lanche, qualquer padaria, qualquer outra coisa aqui, a gente tem, são 10... Me ajuda aqui, são 10 reais, não é 10 reais, é... Desconto, né? Vamos 10 falar em conto. português, Vamos falar né? em Vamos falar na português. época dos nossos pais, né? Ai, pai, você tem 10 conto pra me dar? Pra eu ir ali, né, na cantina da escola e tal. Vamos lá, ó, você tem 10 conto? Tem que chegar assim, né? Você tem 10 conto? E nos Estados Unidos, no inglês, nos Estados Unidos não, propriamente dito, porque o Starbucks surgiu nos Estados Unidos, em Seattle, em 1900 e, posso estar enganado, 71 ou 72. Está na aula aqui, tá no PowerPoint. Os alunos, calma. 1971, que a teacher lembra de cabeça. 71. Mas você não podia tomar café? Você só podia comprar. Olha só, alguém sabia disso? Que você não podia entrar lá e tomar café, você só podia comprar e levar o seu café embora? Exatamente. E pai, dá 10 conto aí. No inglês você tem o bucks. Então, que é, né, 10 bucks. Quanto custa? 10 conto, 10 bucks. Então, olha, vem daí. uma outra expressão pra gente falar dinheiro em inglês. Pra quem não sabia, então buck significa dinheiro de uma forma bem informal, né? Um slang ali pra você chamar dinheiro. Então já tá associado ali com o nome do Starbucks. Mas conta um pouquinho então, dessa história. Não podia tomar café lá. Então ele não era um coffee shop. Ele era uma loja que você comprava café, certo? Essa é uma aula bem legal que eu passo para os nossos alunos com uma intuito, né, de apresentar um pouquinho do passado, porque eu gosto muito de apresentar com história. Então, vou colar um pouquinho, alunos, perdoem, vou colar um pouquinho, mas não, você não podia tomar café lá, e somente em 1982, quando o diretor de marketing visita Milão. Aí ele se apaixona pelo jeito das cafeterias, dos coffee shops, desculpa, porque cafeteria é aonde você vai tomar, comer seu almoço. Olha outra dica legal, hein? Vamos pra outra dica. Vamos pra outra dica. Falso cognatos, galera. Então, falso cognatos. Nós temos muitos em inglês e português, né? Então, pra quem acha que cafeteria é a cafeteria aqui do português, não é, né, Tio? O que é cafeteria? É aquele lugar que você vai almoçar ou jantar no trabalho. Tipo um refeitório, assim. Um bandejão. Como todos os meus alunos sabem, eu sou péssimo em tradução. Então, mas é isso mesmo. É tipo a cantina, né? Cantina, tipo isso, famosa cantina. Exato, legal. Já a cafeteria que nós temos aqui é o famoso... Sim, aí é o coffee shop. Aí é o coffee shop, muito bom. Não confundam também o café com o coffee. Porque o café também é o café, né? Que a gente fala, é o lugar onde você vai tomar o café. Já o coffee, somente a bebida. E para quem não sabe como é grão de café, coffee beans. Coffee beans. Coffee beans, que é o grão de café. Ó, já começamos tudo de café aí, né? Legal. E aí, então, o que aconteceu depois que ele foi para Milão? Bem, ele se apaixona, vou colar aqui, ele se apaixona pelo jeito que o café expresso era feito. Tanto que, se você vai à Europa, você tem o café expresso, é muito forte, é o jeito italiano de ser feito.
Então ele implementa isso no Starbucks de Seattle. E aí começa toda a febre do café que a gente Detalhe. cresce. Porque ele odiava o café americano. Por isso que ele foi explorar o Todos mundo. nós. Sim, todos nós, Todos verdade? nós. E aí que ele foi explorar o mundo do café, porque ele particularmente não gostava do café americano. Então, depois que o Starbucks iniciou, né, a sua trajetória, a sua carreira, aí os americanos começaram a sentir um pouquinho como que eram os cafés encorpados, menos ácidos, com aquele... De verdade. De verdade, aquele sabor bem brasileiro que a gente conhece. Tanto é que não tem um aluno que não vai pra fora que não reclama do café, né? Eu, inclusive. Nossa, eu reclamei muito quando eu fui pra lá. Eu prefiro tomar chá, sabe? Quando eu vou pra fora, porque Eu e café minha mãe, sem a gente consumo. reclamava muito, muito, muito do café. Muito. Porque era realmente horrível. O expresso era a solução. E vamos ensinar agora pros alunos os tipos de café que nós temos em inglês. Pegar outra cola. Agora vamos outra pegar todos os cola. tipos de café pra ensinar pra vocês. What is your favorite, by the way? Have to say black. Black coffee, like espresso. Black coffee, yes. Black coffee, just coffee. Just coffee. Just coffee. So, mochaccino or cappuccino or... Americano, doppio, cortado. A maioria dos nomes é em italiano. Red eye, latte, longo. Posso estar ofendendo algum italiano nesse momento? Posso. Macchiato, inclusive minha namorada. Posso estar ofendendo ela nesse momento. Mocha, ristretto, affogato. E um que eu acho maravilhoso. Chama-se Irish Coffee. Irish coffee. Irish Coffee. Coffee, whiskey, sugar and cream. Uau! Então esse É pra quem já não tá delicioso. tomando de manhã, talvez. Ou não. Ou É muito delicioso. É muito delicioso. Muito delicioso. O Irish Coffee é muito delicioso. Feito... Assim, Irish tem que ser feito com o Scott lá da Irlanda mesmo. Uhum. É diferente. É uma delícia. E aqui no Brasil a gente incorporou o iced coffee, né? Porque é um país muito quente, tropical, então as pessoas gostam de tomar até bebidas geladas com café. E aí a gente tem várias versões aqui, mas esses são basicamente todos aqueles que você vai encontrar no Starbucks, por sinal. E aí tem as pessoas que têm intolerância à lactose, né? Assim como eu tive o relato recentemente de uma aluna que foi pro Starbucks achando que ia arrasar, né? E aí chegou lá e viu que não era tão simples assim. Por quê? Quando ela falou que queria sem lactose, a barista, né? Barista, ela indicou um café que tinha leite de Almond milk. almond milk, que é o leite de amêndoas. E para essa aluna entender o que ela estava dizendo, ficou frustrada, não entendeu, pediu para repetir 10 vezes, não entendeu mesmo assim. Aí gostou, aceitou a sugestão, porque isso é sempre muito bom, aceitar a sugestão, eles sabem o que eles estão falando. E aí começou a ver em vários lugares que as pessoas falavam desse tipo de café com esse leite especial sem lactose. E ela falou para mim que ela demorou 1 semana para entender que era o leite de amêndoas. Agora vocês não vão passar mais por isso, né? Depois desse canal, desse episódio, Não. que almond milk é o leite de amêndoas para quem não pode tomar café com lactose. Café com leite. Café Vai com com leite esse, e esquece, vai com esse que é super legal. Sucesso. Pensa na história do Starbucks que a gente estava contando, como ele foi fundado, quando ele iniciou. A gente decidiu trazer também algumas dicas dos verbos no passado. E é claro que os verbos no passado é sempre um terror para os alunos, né, Ti? Porque a gente não tem só um tipo de verbo no passado. Nós temos 2, os verbos regulares e os irregulares. Quando a gente está aprendendo inglês desde pequenininho, ensino médio, na própria escola mesmo, regular, a gente fica com aquela lista, né, gigantesca dos verbos irregulares, porque são aqueles que mudam completamente na hora da gente conjugar no passado. Um bom exemplo é o verbo go. Passado do verbo go, Ti? Went. Cara, o que tem a ver go e went? É a pergunta que os alunos mais me fazem. Mas, teacher, qual que é a associação? Por que went? Eu falo pra brigar com o camponês em 800 depois de Cristo, que ele que falou e o rei aceitou na época. Então, gente, porque Deus quis, não sabemos o porquê. É claro que esses são muito difíceis de memorizar. Uma
uma vez que você memorizou, devido à exposição, leitura, treino mesmo, prática, fazendo os seus próprios exemplos, como a gente sempre recomenda nas aulas, eu acho que um que pega muito são os verbos regulares, mas na questão de pronúncia. Por que é tão difícil pronunciar os verbos ed, Ti? Eu Você acho que acha? vem muito de uma questão, aí entrando um pouco a questão do português. Você estudou jornalismo como eu, e a gente sabe que no português você pronuncia todas as sílabas. É. Então, ali, nós temos a tendência a querer terminar com uma vogal, por exemplo, onde não vai ter, que os verbos regulares, eles normalmente acabam com ed. Ali, acabando com ed, eu vou colocar um i, um e no final, e não existe. É igual italiano falando inglês. Todas as palavras em italiano acabam com vogais. Então, eles falam, por exemplo, parking lot. Ele coloca um e não tem. Então, acredito que a maior dificuldade para os alunos é a tentativa de leitura de todas as sílabas, porque é o que o nosso cérebro está direcionado a fazer. Condicionado, Não é né? condicionado isso. Com a É o nossa que língua mãe, então você tá habituado. você olha aquilo e fala, tem um T no final, tem um D no final ali, mas eu vou colocar um E, vou colocar um A, vou colocar um I. E na realidade é ali que pega. Então, até tem algumas dicas que eu gosto muito de dar para os alunos, inclusive fazendo um pouquinho, não um merchan, né? Mas a gente teve aula, os professores fizeram aula, né, de pronúncia com a teacher Ana, e foi muito legal, porque você começa a entender exatamente essas questões. Então, por exemplo, os dois mais tradicionais, que são o som do T e o som do D no final, por exemplo, worked, eu sempre falo para eles darem esse T no final, né? Esse T aqui no final, e fica, ó, ficou melhor, né? Agora ficou melhor a edição. Valeu. Então, acho que sempre fica melhor. Worked, played. Então, você tem um som de T e um som de D. Se você já conseguir fazer com que esses dois, porque são 3, posso estar errado, mas são 3, você já consegue uma grande gama de verbos regulares no passado, com a pronúncia certinha. E vai ficar mais fácil para outras palavras, porque você está tirando aquela vogalzinha que não existe no final. Infelizmente, por conta do português, como você falou, muita gente ainda acaba, quando tá aprendendo a língua, né, acaba focando ali na tradução e na associação de palavras. Então, você acaba colocando, que nem o Thiago falou, né, o and, né, que é um connector que a gente usa para linkar uma frase na outra quando você vai adicionar alguma coisa. Então, muita gente coloca and, ou o but, que seria contrastar, né, duas ideias, but, né, porque em português difícil de tirar. Muito difícil. Em português a gente termina as palavras com as vogais, né? Então é muito comum. A pessoa vai falar mais rápido e ela acaba pronunciando ali. Acaba E pronunciando. aí isso é treino. É praticar, é se ouvir. Então, coloca o dedo no ouvido, você se escuta melhor. Fale, escute bastante, que isso faz uma diferença absurda. Eu vou dar uma dica também que eu gosto muito de dar para os meus alunos, que é a questão de você, no começo, essa questão física, às vezes ajuda muito a você entender a língua. Então, falando ali principalmente do T, né, que você mencionou do worked. Então, quando a gente vai pronunciar worked, o que acontece, né? O som do K, ele é um som que ele não tem vibração nas suas cordas vocais. Então, se você colocar sua mãozinha aqui, ó, bem na sua corda vocal e pronunciar o K, é o som, não é K, né? É o som do K. Work, work. Você vai ver que aqui o ar passa nas suas cordas vocais, mas não tem nenhum tipo de vibração. Então, todo som que não tem vibração, que a gente chama ele de unvoiced, ele termina com T no final, o som de T, né? Então, wash, tá vendo? Shh, não tem vibração. Então, na hora que você for pôr o verbo no passado, por mais que a gente escreva com ED, você não vai falar washed, né? Vai falar washed, washed. Nem o like. A gente não fala, dá um like aqui no canal, né? Não, a gente não fala like, né? Você fala no passado, liked, liked. E aí você vai percebendo pela vibração dos sons, esse é T. E aqueles que têm vibração, por exemplo, o verbo call, né? Que a gente tem ali um dark L, né? Que você ainda tem que pôr a linguinha lá em cima do céu da boca para pronunciar ele corretamente, né? Call, call. Aí você acrescenta o ED no final para ele estar no passado. Muita gente fala called, né? I called my friend yesterday. Por conta do português. Mas aí você lembra,
L. Se você colocar a sua mão nas suas cordas vocais, você vai sentir a vibração na hora que você pronunciar o L. L, cold. E aí a gente acrescenta só o D no final. Cold, cold. Então fica mais fácil de você materializar o som, que é só colocar a mão na corda vocal. Claro, se no meio da conversa vai ficar assim, né? Então, né? Pra ver como é que eu pronuncio. Não, isso é uma questão de treino, de hábito. Mas acho que no começo, para o aluno entender essa materialização do som e da própria língua, é uma dica legal. E temos também os verbos que terminam com T e D, por exemplo, and, want, que aí a gente vai adicionar uma sílaba. Agora é a hora de adicionar mesmo uma sílaba. Quando você fala worked, você vê que ele tem 2 sílabas somente. Agora, se você falar wanted, a gente vai ter que adicionar uma sílaba. E aí você vai ter um som de ED no final mesmo, né? Não um E, assim, longo, que a gente fala em português, mas você vai ter um E, assim, mais fechadinho, né? É legal quando, principalmente, eu acho que a questão do escutar faz total diferença. Quando você escuta, quanto mais você escutar e aquilo estiver inserido, você vai, principalmente, além de escutar, acredito que o escutar e ler ao mesmo tempo, o seu cérebro vai associar que aquilo ali se escreve e se fala daquele jeito. Nós temos, de novo, no português você consegue ler tudo. Você sabe o que está escrito. Você sabe quando é mais agudo, porque nós temos o acento agudo. Você sabe onde ocorrem as nuances da língua. No inglês, às vezes, você vai falar, nossa, mas não tem nada a ver essa palavra. Por que eles escreveram assim? Eu não sei, tem que culpar o camponês. Lá de 800 depois de Cristo. Da língua, né? Essa é interessante usar uma segunda língua, sim. Porque você vai usar tudo da língua. Você não vai usar vikings só... invadiram, eles ficaram com medo e foi daquele jeito. Entendeu? Isso mesmo. Não, adorei a nossa aula, tia. Eu acho que agora os alunos estão mais craques no passado simples, né? Na questão dos verbos regulares aí, pronúncia. Já sabe de onde veio a expressão buck, para falar de dinheiro. Sabe como... esquecemos aqui, não podemos encerrar ainda. Como pedir o seu café lá no Starbucks. E aqui a gente vai bater um pouquinho na diferença entre educação também. Tem que falar. Porque aqui nós utilizamos eu vou querer, ou eu quero, tal coisa. E o verbo want não é tão bem visto na hora de você pedir algo, na questão da educação. Então, por exemplo, utilizar I would like, could I have, I will have, utilizar os modals, ficam maravilhosos para você pedir. E o mais ainda de todos, o mais polite de todos, qual é? May I have. May I have. Se você for... May I have a cup of espresso? E se você for mais velho, should I have. Should I have, né? Então, could I have, may I have, também é uma bela opção. I will have, I would like, soa muito bem. Então, qualquer uma dessas opções, também valendo para o McDonald's, além do Starbucks, são muito bem-vindas. E também o verbo order, desculpa, order. Então, I'd like to order Sim. a cappuccino with almond milk. Talvez. Lactose intolerant. Be careful! Careful. Então, eu acho que o verbo order e o have, acho que eles são os mais usados, né? E aí a gente brinca aí com a questão dos modals, aquele que você se sente mais confortável, né? Have, like, ordered. Combinam muito bem. Mas, assim, você vai ter uma experiência mais legal se você souber... se você souber o que é utilizado. E isso é um pouco... Essas palavras, essas frases são um pouco padronizadas, porque você não consegue padronizar o tempo todo mundo, porque são mais de 700 milhões de pessoas falando inglês. Mas essas são as padronizadas nos principais, como Estados Unidos, Reino Unido e... Em qualquer lugar você vai ser entendido, vai ser bem sim. sucedido, você vai conseguir o que você gostaria, enfim. E também você vai ser educado. E vai ser acho que é o mais legal, você vai ser educado. O brasileiro é um povo educado, tá, Sim. galera? A gente acha que às vezes não, mas é. Quando você nós vai pra somos. fora que você vê, né? Que Nós tem outros somos. sons que Não, são a muito gente piores. a gente arrebenta lá fora. A gente é bom demais. Ti, muito obrigada pela sua participação hoje. Tenho certeza que seus alunos vão amar te ver aqui no nosso canal. Tomara, Obrigada. viu, gente? Tomara, tá? Foi muito bom. Obrigada pela sua aula de coffee. E eu queria agradecer também aos nossos patrocinadores. Hoje aqui
Se não fosse esses patrocinadores incríveis, o nosso canal não estaria no ar. Então, durante a entrevista, você consegue ver um pouquinho do logo de todo mundo. Vou deixar aqui os contatos, os arrobas para vocês seguirem os patrocinadores também, porque todos eles oferecem serviços, produtos incríveis para quem está aqui na região e também quem quiser pedir algo online, né? Assim como o Azul Cargo Express. Então, você pode pedir de qualquer lugar do Brasil. Espero vocês no próximo episódio, na próxima semana. E deixem seu like, a sua curtida, compartilhem o canal com seus amigos. A gente está tentando trazer um conteúdo assim muito útil para todo mundo. Espero que vocês gostem. Deixem aqui os comentários, as perguntas e see you next time. Take care. Bye.